bíblica e nós estamos aqui na sala dos nossos queridos adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos. E antes de entrar na nossa lição propriamente dita, já gostaria de convidar você a se inscrever no canal da EBD, caso ainda não seja inscrito, também dar like nesse vídeo e compartilhar para que outras pessoas também venham refletir sobre o assunto que será tratado hoje, que será o seguinte tema: a natureza e a queda. A natureza e a queda. Então nós vamos ver que relação houve com a natureza, o que aconteceu com a natureza com o advento da queda do homem. Estamos estudando aí a queda e a redenção do homem nesse último trimestre de 2021. Então nós iremos hoje refletir um pouco, meditar sobre este tema que diz respeito à natureza e à queda do ser humano, né? Que impacto causou na natureza com esse advento. Então vamos lá. Vamos ler o nosso texto áureo que está em Isaías capítulo 24 e versículo 20, que diz assim: de todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Isaías capítulo 24 e versículo 20. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Romanos capítulo 8, do versículo 19 até o 23, que diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nós já vimos aqui nesse texto introdutório que há uma ligação, há uma relação entre a natureza, entre o que Deus criou e a queda do ser humano. E nós iremos, nesta lição, nós veremos que após a queda do homem, houve um caos na natureza, houve mudanças naturais. Por exemplo, na terra, ela começou a apresentar terremotos, o mar apareceu aí, os maremotos, tsunamis, no ar acontecem as tempestades, entre a humanidade, doenças, pragas. Tudo o que está escrito na narrativa de Gênesis nós vemos acontecendo, estamos vendo acontecendo nos dias de hoje. Então, adolescente querido, então você que está nos acompanhando nesta aula, saiba que realmente as escrituras são verdadeiras e o livro de Gênesis, mesmo tendo sido escrito aí aproximadamente 6.000 anos atrás, vamos pensar aí num cronograma aí, né, mais ortodoxo, digamos assim, já previa tudo isso que está acontecendo hoje. E você, será que você tem se dado conta de que a Bíblia é tão real e que está se cumprindo absolutamente tudo que nela está escrito? Com o advento da queda, o homem não era para viver em um mundo tão tenebroso, em que a natureza, de vez em quando, acontece catástrofes naturais e muitas pessoas morrem, muitas pessoas tomam prejuízo por causa de catástrofes naturais. Tanto é que catástrofes naturais é algo tão comum na humanidade que no caso você adolescente, quando seu pai vai assinar um seguro do carro, alguma coisa do tipo, muitos seguros eles não cobrem catástrofes naturais ao bem segurado, justamente porque sabem que a natureza, ela quando resolve, eu falo resolve, quando acontece de ela causar algum desastre natural, ela simplesmente faz e é avassalador as suas consequências. Haja vista os tsunamis, os terremotos, as tempestades que existem, os furacões, tudo isso tem a ver com a queda do homem. O homem caiu e todas essas coisas começaram a
aparecer. Inclusive também as plantas começaram a ter erva daninha, né? Ou seja, plantas maliciosas, plantas que agora são carnívoras, plantas que não com espinhos que não tinha antes da queda, pois Adão e Eva viviam em um jardim lindo, perfeito, tudo certinho de acordo com a criação de Deus. Só que com a queda, a natureza ela se abalou. A natureza ela simplesmente sentiu a queda. Como decorrência, a natureza ela perdeu completamente o seu equilíbrio com decorrência da queda. Ela era completamente equilibrada. Com a queda do homem, ela desequilibrou e começou agora a aparecer catástrofes naturais. Por isso, o que nós lemos em Romanos capítulo 8, 21 e 22 fala assim: por isso agora a criação geme e suporta angústias, até que seja redimida do cativeiro da corrupção. É como se com a queda do homem a natureza ela foi aprisionada e ela está agora subjugada e vivendo em uma situação completamente adversa. Por isso que de vez em quando ela se manifesta com grandes catástrofes naturais, justamente por causa da corrupção da humanidade, da corrupção do homem, justamente pelo homem ter simplesmente desobedecido a Deus e causou, além de todos os outros estragos, esses estragos também naturais. A definição de natureza para o pastor Claudionor de Andrade é o seguinte: é o conjunto das coisas criadas por Deus, compreendidas na dimensão física no universo. Flora, fauna, minerais, corpos celestes e o ser humano, obviamente. Nesse contexto, inclui-se os fenômenos da terra, dos céus e dos mares. Essa é a definição aí dada pelo teólogo e pastor Claudionor de Andrade, que é um renomado teólogo, pastor de nossa denominação. Então sabemos agora que natureza é todas essas criações de Deus, os mares, a fauna, a flora, as florestas, tudo isso que existe, que é natural, já está dizendo, foram criados por Deus, e isso foi criado em perfeita harmonia e em perfeito equilíbrio. Só que com a queda do homem, simplesmente houve aí agora um desequilíbrio. Agora com a queda do homem, o leão corre atrás da gazela e se alimenta dela. Agora, com a queda, a serpente que foi usada por Satanás no Jardim do Éden, agora ela se rasteja sobre o chão e come pó. Não sabemos, não temos ideia de como que ela vivia antes, mas sabemos que ela não se rastejava. E por aí vai. A mulher também, já era previsto que ela teria filhos, pois era Eva, mãe, né, de várias pessoas, de várias pessoas. Dela surgiu todo mundo. E ela agora passaria a ter filhos com dores. Então todas essas coisas aconteceram. E nós vamos ver isso na lição posterior, em relação especificamente mais ao homem. Nessa nós vamos se deter mais na questão da natureza. Então vamos lá. Então nós já percebemos que houve esse desequilíbrio na natureza com a queda do homem. Quando o homem caiu, houve esse desequilíbrio. E aí agora começou a aparecer os exageros ecológicos. E aí é onde entra uma questão. Sabemos que a natureza ela está completamente desequilibrada e que ela tem uma força imensa. Uma tsunami ninguém segura. Um terremoto ninguém segura. Um furacão, uma tempestade ninguém segura. Até prevê que vai acontecer, mas não conseguem impedir que aconteçam. Eles simplesmente acontecem. Só que há uma situação muito complicada. Porque muitas pessoas vendo isso, vendo todo o poder que a natureza tem, que foi criado por Deus, a natureza foi criada por Deus, por isso que ela é poderosa. Tudo que Deus cria é poderoso. O ser humano é poderoso porque foi criado por Deus. Então, Deus criou a natureza com todo esse poder. E aí acontece agora os exageros ecológicos, no sentido de olhar para a natureza agora como um ser inteligente, supremo e superior. E aí entra um grande perigo de uma doutrina herética que é conhecida como panteísmo. Panteísta, eles acreditam que Deus é tudo e está em... eles acreditam que tudo é Deus, a natureza é Deus, a natureza ela é o próprio Deus. E esse tipo de fundamento é completamente errado, pois a natureza foi criada por Deus e ela
não é Deus. Os cristãos amam a natureza, mas não o adoram. Eu e você, nós amamos a natureza, devemos viver ecologicamente corretos, mas não adoramos a natureza, porque simplesmente a natureza, ela é criação e não criadora. O único criador que existe é o nosso bondoso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, ele é o criador de fato. Isso, ele sendo aí a segunda pessoa da Trindade dentro da nossa fé de um Deus trino. Então percebe que os seres humanos ele têm uma tendência de idolatria muito grande, porque eles olham para a natureza em todo o poderio, e é esse desequilíbrio e tudo que ela faz, aí eles começam a adorar a natureza, porque dizem que a natureza é Deus, e se eles adorarem vai aplacar a ira dela e ela não vai causar tantas catástrofes pelo mundo. Mas isso não está correto. Nós temos um Deus e devemos adorar apenas Ele. Os panteístas, eles adoram os rios, as matas, os animais, etc. Eles adoram tudo, porque eles acham que tudo é Deus. E isso é profundamente contrário às escrituras, totalmente. E nós podemos ver, por exemplo, é comum nós vermos alusão ao panteísmo de uma maneira camuflada. Talvez por você ser adolescente, não sei se você lembra, mas o primeiro filme 3D que existiu foi em 2009. E foi um filme, inclusive eu assisti, um filme muito interessante, que é o clássico que é o clássico Avatar. 2009, o filme Avatar, ele surgiu e aí tinha os avatares, né, e as pessoas, e tinha aquela árvore que ela era uma espécie de Deus e que a humanidade estava querendo derrubar, mas ela conseguiu se ressurgir, pois ela era Deus. Então ali há uma certa alusão ao panteísmo, por acreditar que uma árvore, por ser algo da natureza, seria Deus. Também temos aí clássicos como Pocahontas de 1995, em que também olha para a natureza com um olhar de submissão e olha a natureza como se ela fosse algo superior. Então vamos lá. Então houve esse desequilíbrio na natureza, mas aí os seres humanos, por ser uma tendência terrível, pecaminosa e idólatra, começaram a adorar a natureza achando que ela era Deus, pois acontecia muitos desastres naturais. Se era desastres naturais é porque era a natureza mesmo que estava tendo vontade própria de causar tudo aquilo. Então houve esse problema. Mas além de haver também esse problema na natureza em si, no que se diz respeito à flora, fauna e aos recursos naturais, também houve mudanças genéticas, como nós já falamos anteriormente, né, damos uma pincelada. Por exemplo, a serpente, Deus amaldiçoou ela e ela agora estava obrigada a andar se rastejando e comendo pó todos os dias. Vamos ver o que fala Gênesis capítulo 3, versículo 14. Fala assim: então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerás todos os dias da sua vida. Ou seja, agora a serpente ela foi amaldiçoada e agora ela se rasteja para andar. E ela come pó, pois ela está sempre com a cabeça ali próximo ao chão, né? Então está sempre ali engolindo, ingerindo pó. Isso aí foi uma punição para ela. Não sabemos de que forma a serpente é. Só sabemos que isso ela é assim hoje por ser uma punição que Deus deu, genética nela. E por ela ter sido... E ela ter recebido essa punição, obviamente que foi passada para todas as outras serpentes que nasceram após ela. Assim, aquela alteração física não ficou só nela, restrita àquele animal em si, mas a toda a sua descendência. Inclusive, ela é um animal mal visto até hoje, como as escrituras em Gênesis 3:14 que acabamos de ler, que ninguém ia gostar dela. De todos os animais domésticos ela seria enxotada e não seria um animal bem-vindo. Também temos alterações no que diz respeito à mulher. Então, eu falei que nós íamos falar na próxima lição, mas já vamos antecipar e falar aqui que também há alterações na mulher.
houve alterações na mulher com a queda. Na mulher a mudança se deu no seu sistema reprodutor. Gênesis 3:16 fala assim: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ou seja, não sei de que forma também a mulher tinha seus filhos sem dor ou com menos dor, mas a dor que as mulheres têm hoje para ter bebê é consequência da queda, pois elas não deveriam sentir essas dores e passar mal como passam durante sua gestação. Tudo isso é consequência da queda, da desobediência humana. Nos vegetais também houve alteração com a queda, pois houve agora o surgimento de espinhos e cardos, que são mecanismos de defesa contra agressões de outros seres vivos. Ou seja, as plantas, você já ouviu falar em malícia, em cansação? São umas ortigas, são plantas que se você pegar, você vai ficar cheio de coceira, vai dar uma irritação muito grande na gente, é ruim, incomoda muito, dói. Se a pessoa tiver alergia, ela corre sérios riscos, inclusive. Então isso não existia, mas com a queda até esses vegetais adquiriram essa maneira de ser agora, pois agora elas estavam vivendo em uma natureza desequilibrada, então os vegetais precisavam de ter algum tipo de defesa, e aí elas começaram a produzir esse tipo de defesa nelas também. Vamos ver aqui o que fala Gênesis 13:18. Ele lhe dará espinhos, está falando dos animais, e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Ou seja, o ser humano, ele sofreu sérias consequências, a terra, o universo, tudo por conta da pecaminosidade humana. Então vamos ver agora que tipo de cativeiro. Nós lemos anteriormente que a natureza ela vive como se estivesse presa em um cativeiro. Então vamos ver a escravidão da natureza. O poder destruidor. Versículo 21 do que nós lemos, nós temos aí o ciclo de morte na natureza: nascimento, desenvolvimento, morte e decomposição. Aparentemente não existiria esse ciclo de morte na natureza. As plantas, os animais, eles não teriam esse ciclo de morrer, de deixar de existir. E isso aconteceu também por consequência da queda do ser humano. A Bíblia também fala em Romanos que a natureza ela geme. Toda a natureza geme e sofre, lá em Romanos 8:22. Isso aí demonstra que a natureza é um sentido simbólico de que a natureza ela sofre por causa da queda humana. Ela deixou de ser da maneira projetada por Deus, que Deus queria que ela permanecesse. Com a queda, ela simplesmente foi alterada. Assim, esse gemido das dores do trabalho de parto da natureza traz consigo um suspiro também de esperança e não de desespero, porque a natureza ela está gemendo e chorando, aguardando. A Bíblia fala que ela está aguardando a expectação da manifestação do glorioso dia do Senhor. Então, se ela chora e geme aguardando, é porque vai haver uma restauração da natureza, uma restauração da humanidade ferida. Isso já iniciou com a morte de Cristo na cruz. Quantos não estão salvos? Nós estamos salvos, você está salvo desse tenebroso mundo. Estamos agora arraigados, ligados em Cristo e esperamos a transformação plena, que será com a transformação do nossos corpos com o advento do arrebatamento. A natureza, ela espera que tudo isso passe. Ela espera, aplaudiu, porque se você for ver, a natureza sempre se manifestou em momentos específicos, históricos, bíblicos. Ela sempre esteve presente nos acontecimentos, no que diz respeito a marcar seu ponto, a dizer que eu estou aqui, que ela sempre está presente, óbvio, mas tipo assim, aconteceram fenômenos interessantes em momentos oportunos também. Por exemplo, quando Jesus Cristo nasceu, houve o fenômeno daquelas estrelas que brilharam no céu, e foi até o modo como os magos conseguiram chegar até onde Jesus tinha nascido. Temos também a natureza quando
Jesus morre, a natureza ela se abala. Vamos ver o que aconteceu quando Jesus morreu lá na cruz. Mateus 27:45 fala assim: e houve trevas sobre toda a terra, ou seja, o sol escureceu. Se houve treva, anoiteceu, a natureza ela mudou, modificou. E houve trevas sobre a terra no meio do dia, até as 3 horas da tarde. Olha só, do meio-dia às 3 horas da tarde ficou escuro, anoiteceu. Depois de ter bradado novamente em alta voz, isso Jesus, entregou o seu espírito. 51. Naquele momento o véu do santuário se rasgou e as duas partes, do alto a baixo, do véu se rompeu. A terra tremeu, novamente a natureza se manifestando, e as rochas se partiram. Olha a natureza novamente se manifestando. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto, olha aí a natureza gritando, e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente esse é o Filho de Deus, porque viram a manifestação da natureza diante de tamanhos acontecimentos. Então você pode observar que a própria natureza dá testemunho do tamanho da grandeza de Deus, e ela geme por conta da queda. Então, se a natureza ela geme por conta da queda e ela demonstra a grandiosidade de Deus, eu e você também devemos gemer, se envergonhar de termos caído, de sermos pecador, e nós devemos sempre querer buscar a Deus, adorar a Deus e fazer sempre a sua vontade da melhor forma possível. É incrível como a natureza declara a existência de Deus, declara o poderio de Deus. É incrível como a natureza ela demonstra que o nosso Deus existe. E você, adolescente, você tem demonstrado que o nosso Deus existe? O que você tem feito para demonstrar e para testificar que o nosso Deus existe, que você não é satisfeito com a condição humana de pecado e de queda? Reflita sobre isso. Espero que a sua semana tenha sido abençoada e que essa semana que se inicia também seja uma semana abençoada na presença de Deus. Cuide da natureza, ame a natureza, mas entenda que Deus é o Criador da natureza e em seu tempo tudo será restaurado. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Amém. Fiquem todos com Deus.